capacidade de inserir a geometria de um desenho dentro de outro desenho, mantendo o primeiro desenho a salvo, é um dos recursos mais interessantes que um sistema CAD é capaz de proporcionar ao profissional de projetos. Imagine aqui o seguinte: eu tenho um projeto nessa parte esquerda da tela do pavimento de uma casa e eu quero inserir o projeto também de uma adega que vai ocupar um pedaço apenas desse projeto e no subsolo, e mais, será desenvolvido o projeto da adega por um especialista na área, ou a chamada função de inserção de arquivos externos de referência. Ou seja, nós vamos manter na origem o projeto da adega intacto e vamos fazer a inserção dentro do projeto do pavimento térreo. Vou trazer para a tela somente o projeto principal e vou desenhar todo o conjunto que eu tenho aqui. Veja que eu possuo já definido o pavimento térreo e apenas uma moldura onde eu quero inserir o meu projeto. Essa opção de inserir arquivos externos de referência é uma solução excepcional para organizar um projeto e manter o desenho enxuto, o que torna mais fácil de manusear, especialmente pode ser distribuído entre os colegas de trabalho. No caso, o meu colega foi que desenvolveu o projeto da adega e eu gostaria de inserir aqui, junto com a planta, na montagem de impressão, uma imagem correspondente ao projeto da adega. Esse trabalho de projeto da adega foi desenvolvido por um profissional que é da área. O interessante no DataCAD X3 é que houve uma mudança na capacidade de inserir o arquivo externo de referência, e ele é capaz nesse momento de lembrar os ajustes nas layers. Inserir, gerenciador, ficou ativada a opção aqui, ó, lembrar os ajustes nas layers para cada vista fixa. Com isso, o meu sistema vai ser capaz de preservar aquilo que vem da origem do arquivo externo, guardando apenas as layers que forem ligadas em cada uma das vistas fixas definidas. Vou trazer aqui o arquivo da adega. Esse arquivo da adega tem, além das informações documentais para efeito de planta, outras que foram colocadas em layers separadas. Por exemplo, os móveis, layout de móveis, que eu gostaria de fazer também a apresentação. Então, ao invés de inserir apenas uma cópia da minha adega, eu quero inserir duas. E mais, ainda vou fazer uma alteração na escala ao inserir, de modo que eu quero, por exemplo, que, criando as vistas fixas, a planta seja inserida em escala 1:50 e o layout da adega seja inserido em escala 1:25. Observe que existe um pequeno selo aqui na parte inferior que se molda de acordo com a vista fixa que eu defini. No documental ele assume o valor de 1:50 e no layout ele assume 1:25. Vou lembrar que existe um outro filme chamado DataCAD X3 Carimbo atualiza escala de impressão, que mostra esse recurso. Se eu estou na vista fixa layout da adega, eu posso ir no menu de textos e conferir a escala de plotagem. Observe aqui, ó, escala 1:25. Se eu mudar vista fixa para adegas da planta, posso conferir também na escala, no menu de plotagem, a escala de impressão. Ficou definida em 1:50. Portanto, o desenho da minha adega que foi contratado externamente, eu já tenho as duas formas de apresentação. A primeira, que é documental, e a segunda, que é do layout interno. Então eu posso simplesmente, definida essa parte do projeto, fechar esse arquivo e vou salvar as informações e vou voltar para o meu arquivo original da casa principal. Primeira providência que eu vou fazer aqui, vou lá no gerenciador de layers, criar duas novas layers, adicionar duas layers, e o nome delas
eu vou chamar de xref adega planta e xref adega layout. E vou tornar a primeira a layer corrente, de modo que eu possa agora inserir o meu desenho aqui. Estou no xref adega planta. O trabalho é simplesmente ir lá no menu inserir, arquivo externo de referência, vou buscar a adega e vou inserir pelo centro. Aqui eu tenho o desenho da adega. Vou agora para outra layer, layout, e vou inserir uma segunda cópia. Inserir, arquivo de referência, adega. Vou colocar aqui do lado. O que vai acontecer? Vou separar um pouquinho, porque na verdade eu agora vou gerenciar essas duas peças daqui separadamente. Se eu clicar no identificar para cada um desses dois, vou ter a informação do tipo de entidade. É um arquivo de referência externa. E aqui eu tenho o nome dele aqui embaixo. Mesma coisa em relação a esse, ó. Observe aqui na linha de baixo, nome, xref, está a posição onde ele se encontra. Aqui tem entre parênteses o número 1, significa que é uma segunda versão do mesmo arquivo. Vou trazer para o meio da tela, porque quero trabalhar individualmente com cada uma dessas duas. Vou colocar o cursor sobre o primeiro exemplar, seguro a tecla Ctrl, botão da direita, arquivos de referência externa, propriedades, arquivo de referência externa, ferramentas. Vou entrar aqui nessa opção ferramentas e vou abrir o gerenciador. Essa mesma operação faz com que apareça aqui os dois exemplares. Observe o primeiro. Ó. Primeiro que nós fizemos a... Eu posso também entrar simplesmente com um duplo clique sobre ele. Vai aparecer a sequência de layers, as que estão ativas, e eu vou clicar aqui no lado direito, vistas fixas. Vou escolher, o primeiro exemplar é a adega planta. Ok. E o segundo exemplar é a adega layout. Observe que quando eu cliquei aqui, ele refez o redimensionamento das layers que vão ser ligadas. Significa que eu tenho, portanto, agora duas formas diferentes de ver o mesmo projeto. Aqui está a planta documental, com informações de dimensionamento, cotas, parte de acesso, etc. E aqui na segunda eu tenho o layout definido. Ambas, nesse caso, estão sendo mostradas em escala 1:50. Observe o detalhe que eu vou fazer agora. Eu vou lá no menu de Layers e vou escolher a opção ligar só uma. Eu quero ligar somente essa layer aqui. E vou enquadrar a tela. Observe que está ligada apenas a layer xref adega planta. Primeira providência que eu tenho que fazer é conferir a escala de plotagem. Escala de plotagem 1:50. Então eu vou criar uma vista fixa, vistas fixas, salvar a vista e vou chamar de xref 1 planta. Nesse momento ele guardou as informações referentes ao conjunto de informações que estão nessa layer chamada xref planta, incluindo a escala de plotagem. E eu vou lá no menu de layers e vou ligar somente uma outra layer agora, que é o layout. Vou enquadrar a tela. Aqui está. Como eu gostaria de imprimir esse layout da planta em escala diferente da anterior, eu vou lá no menu de textos
escala de plotagem, que está nesse momento em 1/50, vou mudar para 1/25. Olha o que aconteceu. O conjunto do desenho não se alterou, mas aquele selinho ou o carimbo da escala de plotagem se adaptou agora à escala de plotagem corrente, que é 1/25, como você pode ver aqui no rodapé. Então, nesse momento, enquadrei a tela e vou lá na vista fixa, vistas fixas, e vou salvar uma segunda vista fixa. É xref2, layout. Muito bem. Eu vou salvar o arquivo. Eu agora tenho todas as informações que preciso para fazer a montagem da minha planta. Tenho selo e margem, tenho o térreo, tenho os dois arquivos de referência. Isso permite que eu vá agora para o menu imprimir, fazer a montagem do layout de impressão. Imprimir, configurar. Aqui está definido, tamanho superior é o A1, tamanho superior ISO A1. Ok. Então eu vou lá no Multilayout. No Multilayout eu vou buscar as vistas fixas para fazer a montagem do meu layout. E a primeira das vistas fixas que eu vou utilizar é selo e margem, que vai me permitir enquadrar todo o conjunto. Aqui está. Vou ligar a opção F4 para fazer com que o desenho salte as divisões. Fixou bem no meio, dou um clique, aparece o nome do detalhe, confirmei. Agora vou buscar a planta do térreo, aquela vista fixa correspondente à planta do térreo. Aí está. Vou desligar a opção salto as divisões para me permitir a flexibilidade no desenho. Aqui está, pavimento térreo, o nome está aqui, só confirmo e está resolvido. xref1, ou seja, o arquivo de referência 1, que é da planta, vai vir na escala 1/50. Observe que essa adega, na verdade, ela está embaixo desse compartimento, bem do cantinho aqui. Então vou colocar o meu desenho. Aliás, vou fazer o seguinte, vou deixar um espaço aqui embaixo para colocar e vou afastar um pouco, vou deixar a planta nessa posição, fixei a posição, ele me pergunta o nome do detalhe, eu vou confirmar o mesmo nome. E o segundo, que é só o layout, vai vir numa escala diferente, observe. A escala 1/25. Eu quero uma visualização melhor do meu detalhe de layout. Observe que essa é a mesma planta que está lá em cima, só que agora ela está entrando como um layout apenas com o ajuste das layers e uma escala diferenciada. O nome está aqui embaixo, confirmei, aí está o meu conjunto. Agora eu posso ir lá na tábua de penas, vou definir tudo preto, ok? E vou chamar a prévia de impressão. Aí está o meu desenho. Se me aproximar, vou ver, ó, pavimento térreo 1/50, essa parte da adega está em 1/25 e a outra parte da adega na escala 1/50. Assim, todo o meu desenho ficou montado usando arquivos externos de referência que eu posso trazer a qualquer momento.